o que a Bíblia diz sobre o livro de Atos dos Apóstolos, parte 2. Atos dos Apóstolos relata a ascensão de Jesus Cristo. Relata a promessa da sua volta à terra, a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como Pedro, com as chaves do reino de Deus, abriu as portas aos judeus no dia de Pentecostes e aos gentios na casa de Cornélio. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Atos dos Apóstolos também relata o início da Igreja de Cristo. A conversão também relata, o livro de Atos dos Apóstolos também relata a conversão e ministério do apóstolo Paulo. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Não podemos negar que todos esses eventos ocorridos durante a história do livro de Atos dos Apóstolos, toda a história, todos os eventos, tudo isto é obra do Espírito Santo. E não do homem, propriamente dito, literalmente dito, mas sim obra do Espírito Santo na vida de homens santos, separados para o santo ministério. Temos que entender que todos os eventos, todos os acontecimentos relatados no livro de Atos dos Apóstolos é obra do Espírito Santo. Por que estou reafirmando que é obra do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está ainda entre nós, querendo realizar o seu grande ministério através da obra de evangelização, da obra missionária. O grande desafio da igreja hoje, é criar uma plataforma. Quem é da área de tecnologia está entendendo e que tem conhecimento de tecnologia, da informação, está entendendo o que nós queremos dizer. O grande desafio da igreja hoje é criar uma plataforma semelhante ou melhor do que a igreja primitiva. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Como a presença do Filho, tudo isso é obra do Espírito Santo. Como a presença do Filho, engrandecendo e revelando o Pai. Quando Jesus esteve aqui na terra, a grande missão, o grande objetivo e a meta de Jesus Cristo era engrandecer
e revelar o Pai. É o fato dos 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, que nós sabemos que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a grande função, o grande ministério de Cristo, quando esteve aqui na terra, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, foi engrandecer e revelar o Pai. Agora nós vamos ver a grande função, o grande ministério do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, através da sua igreja. Assim, a presença do Espírito Santo, exaltando e descobrindo o Filho. Primeira função do Espírito Santo, exaltar a Jesus Cristo. Não queremos nos exaltar aqui neste canal Potência de 10, não. Porque esse canal Potência de 10 é dirigido pelo Espírito Santo. Então a função dele, a primordial função do Espírito Santo, através de nós, que somos a sua igreja, é exaltar a Jesus Cristo. Não se exaltar o homem, se exaltar, mas sim exaltar a Jesus Cristo. Essa é a função do Espírito Santo. E deve ser a nossa função também, porque nós estamos vivendo na unção do Espírito Santo. Exaltar a Jesus Cristo. E descobrir o Filho. E descobrir o Filho. É o grande fato do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, meus amados membros do canal Potência de 10, de toda a comunidade brasileira, em todos os lugares deste planeta, o livro de Atos dos Apóstolos se divide em 2 partes. Na primeira parte, presta bem atenção, se divide em 2 partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 9, o apóstolo Pedro é o vulto principal, é o personagem principal de toda a dinâmica deste livro. Jerusalém é o centro. E o ministério visava os judeus. O ministério dos apóstolos naquela época, em Jerusalém, visavam os judeus. Exclusivamente os judeus. Contudo, preste também atenção, contudo, às vezes relatava a obra de todos os apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 23 ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 e 29. Atos, capítulo 6, versículo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 e 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 6 e 23. Todos esses versículos citados, referenciados aqui, relata a obra de todos os apóstolos. De todos os apóstolos. Agora, na perseguição aos apóstolos, e por fim no martírio de Estevão, os judeus cumpriram a parábola: não queremos que este reine sobre nós. Não queremos que este reine sobre nós. Isto foi o cumprimento de uma parábola que está em Lucas capítulo 19, do versículo 11 ao 27. Na segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10 ao capítulo 28, Paulo está à frente agora. O apóstolo Paulo está à frente. Aquele que é perseguidor agora se tornou perseguido, porque agora se despontou como líder de uma igreja ativa, uma igreja missionária. Toda a igreja, presta bem atenção vocês que são membros de igrejas, congregações e comunidades que são extremamente missionárias, que respira missão, que só fala em missões. Vamos dizer uma verdade para vocês. Se torna alvo essas igrejas missionárias, essas congregações missionárias, essas comunidades missionárias, essas paróquias missionárias, se tornam um alvo, se tornam perseguidas, torna-se perseguição, dificuldades tais que muitas pessoas não entendem, pessoas que convivem nessas comunidades não entendem as perseguições que tais sofrem por causa da obra missionária. Hoje, a igreja deve ser exclusivamente missionária. Ela deve fazer missões 24 horas, usando todas as ferramentas à sua disposição para fazer missões. Pela minha experiência em campanhas evangelísticas, digo que missões na igreja é a tropa de elite. É a tropa de elite.
Podemos dizer que são os comandos. Quem é um comando sabe o que eu estou falando. É a elite da elite. É a elite da elite. Os comandos são a elite da elite. Não tem mais para ninguém. E missões na igreja são comandos. Você já disse. Do céu, do ar, da terra e do mar. São comandos. Recebem treinamentos pesados, especializados, específicos. São diferenciados de tudo. E a igreja de Atos dos Apóstolos, agora comandado, liderado pelo apóstolo Paulo, se tornou comandos. Se tornou comandos. Se tornou tropa de elite. Porque ela vivia, respirava e vivenciava, existia em missões, na obra missionária. E Paulo agora está à frente. Paulo agora está na frente deste grande ministério, que é a obra missionária. Porque foi dada, Jesus, quando apareceu a Paulo no caminho de Damasco, e quando Ananias, o discípulo Ananias, foi orar por ele, porque ele estava cego e jejuando durante 3 dias, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, revelou a Paulo qual era a missão dele, qual era a função dele, qual era o ministério dele. E o ministério dele era ensinar, pregar, curar e fazer missões, evangelizar em todos os lugares, principalmente para os gentios. Porque a primeira parte foi Pedro, exclusivamente aos judeus. Agora, com Paulo, na segunda parte, é a evangelização, a obra missionária ao gentio, em todos os continentes. Em todos os continentes. Vou dizer, eu amo missões. Eu amo missões. Amo de paixões missões. Porque o meu desejo na época que eu comecei a servir na aeronáutica, era ser comandos da aeronáutica. Ser a tropa de elite da aeronáutica, a Paraçá. Não pude por causa de uma situação política na época, que eu tive que ser dispensado. Mas eu queria ser comandos da aeronáutica, da Paraçá. Salvar e resgatar. Salvar e resgatar. E os comandos da aeronáutica são chamados de Paraçá. São 2 anos para pegar o brevet de cão pastor. Dois anos de treinamento pesado, rígido, específico. Como também tem os comandos no Exército, tem os comandos na Marinha, que são o GRUMEC e os COMANF. Eu queria ser um comandos. E na igreja, e nas congregações
e nas comunidades, nós podemos ter comandos que respira 24 horas missões. E Paulo era um comando. Fazia parte de uma tropa de elite. Por isso, irmãos, por isso que na primeira parte, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, nós falamos que a primeira coisa quando nós chegarmos no céu é querer abraçar, o desejo de abraçar o apóstolo Paulo. Porque o que esse homem fez, ele abriu portas, portões e portais para a igreja moderna de hoje. A igreja moderna, a igreja contemporânea e ordiana está aquém daquilo que este homem, juntamente com todos aqueles apóstolos e discípulos, fizeram para que hoje nós tivéssemos conhecimento do verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo está à frente em um novo centro que está estabelecido em Antioquia, e o ministério é dedicado principalmente aos gentios. Efésios capítulo 2, versículo 12. Os eventos registrados nos Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos dizem que o nome deveria ser, o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser assim, ser os Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Os eventos registrados no livro de Atos dos Apóstolos abrangem um período de cerca de 33 anos. Não é coincidência. Que é semelhante à idade de Cristo, quando ele se sacrificou por nós. O tempo que ele viveu aqui na terra. 33 anos. Ou uma geração. Os acontecimentos nos levam à maior parte do Império Romano, começando em Jerusalém e findando em Roma. Este foi o ministério de Paulo, começando em Jerusalém e terminando em Roma. Sempre a obra missionária tem um começo, um meio e um fim. E a obra missionária realizada pelo apóstolo Paulo, na segunda parte deste livro, tem um começo e tem um fim. E é semelhante à nossa vida. Tem um começo e um fim. Mas existe um meio. E o meio é realizar a obra missionária na sua plenitude, na sua totalidade, como o Espírito Santo deseja que seja feita. Esta é a obra do Espírito Santo, esta é a obra da igreja, a função da igreja primordial, principal, é a obra de evangelização e missões. Eu sempre digo que uma igreja que não evangeliza não é uma igreja missionária. A igreja, para se considerar missionária, ela primeiramente ela tem que criar uma plataforma de evangelização. Fazer, como Jesus. Primeiro Jesus fazia e depois ensinava. A igreja verdadeiramente missionária,
que tem uma tropa de elite que nós podemos chamar de comandos, ela tem que primeiro evangelizar, fazer, e depois ensinar, fazer e depois ensinar como faz, como pode melhorar aquilo que se está fazendo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus parentes. Que Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão ao seu lado. E que o Espírito Santo realize o milagre na sua vida. O milagre que você tanto deseja. Qual é o milagre que você deseja? O Espírito Santo, fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai até o coração de Deus, com gemidos inexprimíveis, e comunica o seu desejo. E aí, Jesus Cristo, com a sua autoridade, com todo o seu poder, através da sua fé, através da sua fé e da palavra de Deus, ele realiza e vai realizar um milagre na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue abençoando o canal Potência de 10, que Deus abençoe a tua comunidade aí aonde você estiver. E não esqueça de divulgar o nosso canal, de compartilhar, de dar o seu like, se inscrever, fazer os seus comentários, entrar em contato conosco e buscar a resposta do desafio. Nós estamos aqui. Estamos aqui também para ser convidado por você, pela sua igreja, pela sua congregação, pela sua comunidade, pela sua paróquia, para realizarmos eventos relacionados à palavra de Deus que nós falamos no início do vídeo. E também tem outros vídeos que vão aparecer aqui ou aqui. Acesse o nosso canal, divulgue, para que tenha um alcance maior. Hoje eu estou sendo franco, sincero, honesto, que Deus está realizando um desejo de muito tempo em minha vida, fazendo esse vídeo para você, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho uma afinidade, eu leio várias vezes. Na época que nós éramos jovens, nós fizemos uma gincana bíblica só sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Os jovens que participaram sabem disso, que estão assistindo esse vídeo sabem disso. Nós fizemos uma gincana bíblica só sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho uma admiração muito grande, uma afinidade muito grande no livro de Atos dos Apóstolos. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu sou trasladado. Eu sou trasladado, igual o Felipe, sou trasladado. Porque é um livro espetacular. Um livro extraordinário. Um livro especial. Eu creio que todo o cristão e não cristão deveria ler Atos dos Apóstolos. Que Deus te abençoe, que habite ricamente
abundantemente, poderosamente, em nós, em você, em mim, a palavra de Cristo em toda sabedoria e revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o que tem a chave da vida, da existência e do milagre. Amém.